Você já reparou que uma criança consegue passar horas brincando com uma caixa de papelão e às vezes perde o interesse por um brinquedo caro em poucos minutos? Quando isso acontece, é muito comum ouvir alguém dizer: essa criança não dá valor às coisas. Mas será que ela realmente não dá valor? Ou será que ela ainda nem sabe o que significa valor? Essa pergunta parece simples, mas ela mudou completamente a forma como eu penso sobre educação financeira. Eu sou Jaqueline Volotão, mãe da Sofia, e desde que ela nasceu, eu comecei a estudar como uma criança aprende sobre dinheiro. Só que quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que estava fazendo a pergunta errada. Eu queria descobrir quando uma criança aprende sobre dinheiro, mas a ciência me mostrou que a pergunta mais importante é outra. Quando uma criança aprende o que realmente tem valor? Porque dinheiro é apenas um pedaço de papel. O valor não está na nota, o valor está no significado que o nosso cérebro aprende a dar a ele. E essa talvez tenha sido uma das descobertas mais surpreendentes que eu já encontrei. Uma criança pequena não enxerga o mundo da mesma forma que um adulto. Ela ainda está construindo o significado das coisas, e isso explica uma cena que praticamente toda a família já viveu. E talvez seja justamente aqui que a maioria dos adultos interprete o comportamento da criança de maneira errada. Porque nós olhamos para o brinquedo e pensamos imediatamente no preço. A criança não. Ela olha para uma caixa de papelão e enxerga uma nave espacial, um castelo, uma casinha, um carro, um esconderijo. Enquanto nós enxergamos um objeto, ela enxerga possibilidades. Talvez uma criança pequena não escolha aquilo que vale mais. Ela escolhe aquilo que desperta mais a imaginação. Percebe como isso muda completamente a forma de enxergar essa cena? Não é que ela não dê valor às coisas, ela simplesmente ainda não mede o valor da mesma forma que nós. E isso explica porque muitas vezes insistimos para que uma criança cuide de um brinquedo dizendo: você sabe quanto isso custou? Só que essa pergunta faz sentido para um adulto, não necessariamente para uma criança pequena, porque ela ainda não aprendeu a relacionar o preço com o valor. E talvez esse seja um dos maiores erros que cometemos. Nós tentamos ensinar o preço antes de ensinar o valor. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Preço é um número, valor é significado, e significado não são decorados, são construídos. Foi exatamente nesse momento que eu comecei a mudar uma pergunta dentro da minha própria casa. Em vez de pensar como eu vou ensinar dinheiro para Sofia, eu comecei a pensar como eu posso ajudá-la a descobrir o valor das coisas. Existe uma coisa curiosa que eu nunca tinha parado para pensar. Imagina duas crianças, as duas terminam o dia com exatamente o mesmo brinquedo, mas elas chegaram até ele de maneira diferente. A primeira ganhou o brinquedo assim que pediu. A segunda esperou. Talvez tenha guardado até moedas em um cofrinho. Agora te faço uma pergunta. Você acha que esse brinquedo terá exatamente o mesmo significado para as duas? Provavelmente não. E isso acontece porque o valor de uma conquista não depende apenas daquilo que recebemos, depende também do caminho que percorremos para chegar até lá. Foi aí que eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu penso sobre educação financeira. Talvez ensinar dinheiro não comece ensinando uma criança a gastar ou a economizar. Talvez comece ensinando que algumas conquistas levam tempo, porque esperar, planejar e cuidar fazem parte do valor. Quando tudo chega imediatamente, a oportunidade de aprender essas habilidades também podem desaparecer. E isso não vale apenas para dinheiro, vale para brinquedo, para passeio, um sonho ou qualquer outra conquista. Talvez seja por isso que algumas das coisas que mais marcaram a nossa infância não foram necessariamente as mais caras. Foram aquelas pelas quais esperamos, aquelas que conquistamos, aquelas que tinham uma história. Porque no fundo, as pessoas raramente se lembram do que ganharam, elas se lembram de como aquilo aconteceu. E foi exatamente aqui que eu comecei a mudar uma pergunta. Antes eu pensava, como eu faço para Sofia gostar de dinheiro? Hoje eu penso diferente. Como eu faço para Sofia aprender a dar valor às coisas? Porque se ela aprender isso, o dinheiro será apenas uma consequência. E talvez seja justamente essa a maior diferença entre ensinar preço e ensinar valor. Preço pode ser escrito em uma etiqueta. Valor é uma construção que acontece ao longo da vida. E isso nos leva a uma última pergunta. Se uma criança aprende o valor das coisas aos poucos, o que nós adultos podemos fazer para ajudá-la nesse processo? Porque a resposta é muito mais simples do que parece. Existe uma frase que nós adultos repetimos com muita facilidade. Um dia você vai entender. E talvez ela esteja mais certa do que imaginamos. Porque uma criança pequena realmente ainda não entende algumas coisas. Ela não entende porque alguém trabalha o mês inteiro para comprar um brinquedo. Não entende porque uma família economiza durante meses para fazer uma viagem. Não entende porque às vezes nós dizemos não, mesmo podendo dizer sim. E isso acontece porque ela ainda está construindo uma ideia que nós levamos anos para desenvolver. A ideia de que escolher uma coisa significa abrir mão de outra. Parece uma ideia simples, mas pense bem, toda decisão financeira é exatamente por isso. Quando escolhemos comprar alguma coisa, também estamos escolhendo não comprar outra.
Quando decidimos gastar hoje, estamos abrindo mão de uma possibilidade no futuro. Quando investimos, estamos dizendo não para o consumo imediato em troca de algo maior depois. No fundo, educação financeira talvez nunca tenha sido apenas sobre dinheiro. Ela sempre foi sobre escolhas. E foi aí que eu percebi uma coisa que me marcou profundamente. Talvez eu não consiga ensinar a Sofia o valor do dinheiro em um único dia, em um único mês. Mas eu posso ajudá-la aos poucos a entender que toda escolha tem uma consequência. Porque dinheiro muda, a economia muda, a tecnologia muda, mas a capacidade de tomar boas decisões acompanha a pessoa pela vida inteira. E quando eu entendi isso, percebi que talvez eu estivesse perseguindo o objetivo errado. Durante muito tempo eu pensei, como eu posso ensinar educação financeira para minha filha? Hoje a pergunta é outra, como eu posso ajudá-la a se tornar uma boa tomadora de decisões? Porque se ela aprender isso, ela não vai tomar boas decisões apenas com o dinheiro, vai tomar boas decisões na vida. E talvez essa seja a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar. Se existe uma ideia que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é essa. Talvez a educação financeira não comece quando uma criança aprende a contar dinheiro. Ela começa quando a criança começa a descobrir o valor das coisas. E valor não é a mesma coisa que preço. Preço está na etiqueta, o valor está no significado, está na espera, na conquista, no cuidado, nas escolhas que fazemos todos os dias. Depois que a Sofia nasceu, eu percebi que passei anos pensando na pergunta errada. Eu me perguntava como eu posso ensinar minha filha a investir. Hoje a pergunta é outra. Como eu posso ajudá-la a construir uma boa relação com aquilo que realmente tem valor? Porque se ela aprender isso, aprender a investir será apenas mais uma consequência. No fim das contas, talvez o maior patrimônio que possamos deixar para um filho não seja uma conta de investimentos, seja a capacidade de tomar boas decisões. Porque dinheiro pode ser perdido, pode ser recuperado, pode aumentar, pode diminuir, mas uma pessoa que aprende a fazer boas escolhas leva esse patrimônio para a vida inteira. E eu acredito que esse seja o verdadeiro objetivo da educação financeira. Não formar crianças que saibam contar dinheiro, mas formar adultos que saibam escolher bem. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você era criança, qual foi a primeira coisa que fez você entender que alguma coisa tinha valor? Foi um brinquedo? Foi um presente? Foi algo que você esperou muito para conquistar? Escreva aqui nos comentários. E no próximo vídeo nós vamos responder uma pergunta que parece simples, mas pode mudar completamente a forma como você conversa com uma criança. Existe uma idade certa para começar a falar sobre dinheiro? Tenho certeza de que a resposta vai te surpreender. E se esse vídeo fez você enxergar a infância por um novo ponto de vista, se inscreve no canal. Toda semana eu compartilho investimento para crianças e adolescentes e a mentalidade que pode ser desenvolvida nessa fase. Tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau!